Olá a todos, eu me chamo Alessandra Leite e hoje nós iremos falar um pouco sobre múltiplas identidades. Então, o que é identidade? O que são essas múltiplas identidades? Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade em que é multicultural e diversa. Então, e por isso abriga diferentes identidades que convivem e se conectam. Então, as identidades socioculturais compõem-se de variados aspectos, como aspectos étnicos, culturais, religiosos, raciais e linguísticos, que são responsáveis pela diversidade social. Então, a gente vive em uma sociedade diversa, uma sociedade onde há múltiplas identidades e os indivíduos, né, as pessoas podem se identificar com diferentes identidades em diferentes momentos da vida. Então, o conceito de identidade tem sido discutido ao longo do tempo e, portanto, abriga diversas versões de cunho psicológico, filosófico, antropológico e sociológico. Então, diversas áreas abordam, né, trabalham o conceito de identidade e fazem esses questionamentos e essas discussões acerca do que é identidade, do que vem a ser identidade. Em linhas gerais, a identidade é construída socialmente e desenha escolhas políticas de grupos humanos. Então, é uma ideia social, é como eu me identifico socialmente nessa sociedade onde a gente está imerso. Então, como eu, Alessandra, como você que está me assistindo, se identifica com qual é a sua identidade? Identidade negra? Eu sou agricultora, eu sou estudante. Então, são identidades que a gente constrói, identidades que podem ir variando, mudando ao longo do tempo. Então, o reconhecimento dessas identidades implica a observação primordial do lugar de fala desses sujeitos contemporâneos. Então, de onde é que eu falo? Qual é o meu lugar de fala? Então, essas identidades vão se pautar nessa perspectiva. Então, na pós-modernidade, nós vivemos o que um teórico que estuda acerca das identidades culturais, que é Stuart Hall, então ele vai estudar sobre, sobre as identidades e para Hall, segundo Hall, nós vivemos uma crise de identidade. E aí essa crise resulta do constante devir da sociedade e do próprio sujeito pós-moderno. Então a gente sabe que a sociedade de hoje muda constantemente, a sociedade que está sempre em transformação, em mudanças, e aí não seria diferente com as nossas identidades. As nossas identidades não são fixas, são identidades contínuas. Hoje eu me identifico assim, amanhã eu posso não me identificar mais. Então são identidades que mudam ao longo do tempo. E aí, como resultado dessa crise de identidade que Hall fala, estão em emergências novas identidades, cujo o caráter principal de descentralização acabam por fragmentar o indivíduo moderno, visto até então como um sujeito unificado. Então, até então, o sujeito, o indivíduo social, era visto como tendo uma identidade fixa, unificada. Mas agora não, o indivíduo está fragmentado e ele pode se identificar com diferentes identidades em diferentes momentos. Então, hoje eu posso me identificar não só com uma identidade, mas com outras identidades também, mas que formam quem eu sou, né? Quem é a minha essência. Então, a identidade, então, segundo Stuart Hall, torna-se uma celebração do móvel, ou seja, é formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam, que nos perpassam. E aí, por isso, a nova identidade é definida não biologicamente, né, algo biológico, mas algo histórico. Então, ela é definida historicamente, pois sofre mudanças ao longo do tempo. Então, a nossa identidade vai sofrer mudanças ao longo do tempo. Então, à medida que os sistemas de representação e significação cultural se diversificam, então há uma diversificação contínua, surge uma multiplicidade de identidades possíveis,
com as quais nós podemos nos identificar, ainda que de modo temporário. Então, eu posso me identificar e depois já mudar a minha perspectiva e já identificar com outra coisa. Então, o sujeito moderno assume diferentes identidades em diferentes fases da vida, né? E aí ele não é um sujeito que está unificado em um eu, ao redor de um eu coerente. Então, essa identidade não se unifica ao redor de um eu coerente. Então, esse sujeito moderno está em constante transformação, de acordo com Stuart Hall. E aí, outro teórico também que aborda sobre as identidades, que é Ademar Bogo, afirma que a identidade não esgota a representação do momento presente. Então, não é algo que está esgotado agora, no presente. Porque envolve também esse vir a ser. Então, esse momento, né, que cria expectativas para o futuro. Então, a identidade não é algo fixo no presente, mas é algo que também depende do futuro, desse vir a ser. Então, ciente disso, é de fundamental importância a discussão acerca das múltiplas identidades em diferentes espaços sociais, né, de modo a valorizar e promover o reconhecimento, a valorização, as conexões e o respeito, acima de tudo, aos diferentes sujeitos e suas respectivas identidades cambiantes. Então, nós precisamos debater sobre essa temática e discutir acerca da sua importância. E aí, quando nós pensamos que a escola é um ambiente que abriga uma diversidade de alunos bastante significativa, que é oriunda de diferentes grupos socioculturais, torna-se de suma relevância o debate acerca dessa temática nas aulas. E aí, no nosso caso, como na área de língua portuguesa, que é a nossa área de atuação, é importante estabelecer essa relação, ver como é que a língua está relacionada com os aspectos culturais e sociais, né? Visto que a língua é um produto cultural. Então, é importante que a gente busque tematizar essas questões. E né, para causar reflexão e que visem realmente a valorização e o reconhecimento das diferentes identidades no meio social.